Mas enfim, aí a gente chegou na Idade Média e esses caras que tinham conhecimento começaram a ser caçados pela igreja católica em si, naquela briga de entrar os gregos, o que os gregos sabiam, a igreja queria saber, e matava um, matava outro. Muita coisa da Grécia veio para a igreja acabou absorvendo, como o Natal, né? O Natal é uma festa pagã que a igreja pegou para ela, para pegar aliado para ela, enfim, essas coisas todas. E aí, quando a gente chega no período do Iluminismo francês, que é quando a igreja pede o poder, a gente tem, de novo, uma subida da magia. Que aí a gente vê as ordens mesmo, essas ordens que foram sufocadas pela igreja, né, que as ordens começaram a aprender, começaram a ficar secretas para não deixar a informação vazar. Quando a igreja veio com força, as ordens se fecharam mesmo. Então, a maçonaria, que já existia na Idade Média, se fechou, a Rosa Cruz se fechou, algumas ordens templárias se fecharam, algumas ordens herméticas se fecharam. Para passar por baixo do radar, assim. Para não ser morto pela igreja. Né? Entendi. Os próprios judeus ficaram presos por muito tempo, né, começaram a pegar nomes católicos para conseguirem sobreviver. Uhum. E a gente tem muitas informações místicas vindas dos judeus, como a Cabalá, por exemplo, que a gente estuda até hoje. Né? Então, tudo na Idade Média começou a ficar secreto. E aí, quando chegou o Iluminismo, que foi a perda do poder da igreja, essas ordens começaram a sair um pouquinho mais. Então, a maçonaria voltou a ser o que era, ainda é excomungada pela igreja, a maçonaria, mas ela voltou a ser uma organização social. A Rosa Cruz agora é meio quase pública, né? Uma ordem discreta. Tem umas outras ordens, tipo a Golden Dawn nasceu, que é a principal ordem mística de todos os tempos, tem influências aí na cultura pop em todos os lugares, né? Tem a capa do disco lá do Yellow Submarine, se vocês conseguirem colocar. Puxa aí, o Yellow Submarine. Yellow Submarine dos Beatles. Isso é uma coisa que eu sempre me questionei. Por que eles botam esses sinais, tipo, numa capa? Porque é só pra agradecer? Tipo, aí, cara, tamo junto. No caso do Beatles foi pra agradecer. Porque, assim, o Crowley, ele teve muita influência na cultura pop. Porque ele era rico, ele não precisava trabalhar e ele vivia fazendo o que ele queria, né? Então, ele começou... É o Yellow Submarine? Não, é o Sgt. Peppers. Falei que é cheio de sinais, né? O Sgt. Peppers é cheio de coisa. Tem um monte de pessoas lá e o Crowley tá lá atrás escondidinho. Dizem que o Crowley também ajudou nas guerras mundiais, enfim. Mas aí são outros 500. É mais por agradecimento. Quer ver? Vamos ver se você coloca, se eu consigo mostrar pra galera. Gigante. Pega... Esse aí acho que tá em boa qualidade. Não, esse tá pequeno. Precisava ver na tela inteira que daqui eu não consigo enxergar. Ele tá de preto e branco lá atrás. Se for nas ferramentas da pesquisa, tu coloca só gigante. Quer ver? Sobe aí. Só um pouquinho ali na ferramentas ali. Ou você coloca, né? Sgt. Pepper Crowley. Que eu acho que já aparece um negócio mostrando. Essa aí deve estar legal. Aí temos os gigantes. Aí, ó. Bem onde tava o mouse. Aí. Bem onde tá seu mouse é a carequinha do Crowley. Esse aí, rosadinho. Esse aí é o Crowley. O Crowley, ele é um dos grandes nomes da magia que a gente tem. Ele fundou a Telema, que é um sistema mágico. E ele fez parte da Golden Dawn. Bota gigante aí pra nós, deixa no... Ele também ele ajudou o Alice no País das Maravilhas, o primeiro filme. Tem muita referência a ele lá. E o Pink Floyd depois fez aquele álbum, o Dark Side of the Moon, que faz igual a ele. Enfim. Mas o que ele fez, por exemplo, por que os Beatles agradecem ele? O que ele fez? Então, ele acaba trazendo uma forma de pensar diferente sobre o status quo das coisas. Primeiro que assim, ele curtia uma droga, né? E tipo, os Beatles também curtiam. E ele trouxe uma mudança de pensamento do status quo. E aqui que a gente precisa entrar numa discussão bem bacana que eu ia acabar chegando. A magia, ela não é... porque assim, existem dois grandes núcleos aí, né? Existe o que o senso comum vai entender como magia e existe a magia do que os magos vão entender como magia. Né? Assim como, por exemplo, existe a vacina para o senso comum, que é o negócio que tem o chipzinho 5G que vai instalar em você, e existe a magia para os cientistas, que é, né, um pedacinho da proteína do vírus inativa que vai ajudar o seu organismo a se proteger, criar anticorpos para aquilo. Então tem o senso comum e tem a visão profissional, digamos assim, da coisa. A magia para o senso comum, ela é uma reunião de coisas que a pessoa gosta de acreditar por N motivos, né? Então, tem pessoas que gostam de acreditar que os cristais vão mudar a sua energia, tem pessoas que gostam de acreditar que os anjos vão fazer não sei o quê, tem pessoas que gostam de acreditar nisso e naquilo. Por exemplo, tem um sistema mágico que é muito famoso nos dias de hoje, que é a tal da Goetia, né, que evoca 72 demônios. Né? Você pode evocar e cada demônio tem uma especialidade. Pro profano, para aquele cara que está fora do estudo mágico, você realmente evoca um demônio.
O demônio sai do inferno e vem aqui conversar com você. Pro mago, na verdade, você tá colocando uma parte interna sua, que a gente pode até chamar de recalque dentro da psicanálise, uma parte interna sua que você não gosta, você põe pra fora pra aprender a lidar com ela. Então é uma coisa muito mais do seu psique do que uma coisa externa, pra você ver a diferença. Então a gente que é mago, a gente vai trabalhar com certas questões que é muito diferente do que a galera tá acostumada a ver, né? Só que o que acontece? Nesse período aí que a Golden Dawn começa a surgir e vindo mais pra agora, as pessoas começam a entrar em contato com manuscritos que a galera da magia faz. Porque a gente precisa, de alguma forma, se comunicar com outras pessoas, né? E antigamente não existia internet. Então a pessoa começou a publicar livro. E aí a galera que não faz parte de ordem começou a entrar em contato com esses livros e interpretar do jeito deles. O que é normal para todo mundo, a gente entende, não é criminoso. Só que eles não têm o que a gente chama de chave de decifração, que é a forma de você ler determinadas coisas para você entender o conteúdo, né? A gente cifra algumas coisas ali. E aí que dá todo aquele mistério das ordens secretas, né? Dos símbolos, essas coisas todas. Quando o pessoal começou a interpretar isso desse jeito, a gente tem a interpretação profana, que vai dar um monte de coisas que a gente tá vendo aí. E agora, as ordens místicas começaram a falar assim, cara, tá perigoso isso, porque a gente tá vendo um monte de pessoa entrando, por exemplo, em psicose, né, que é um sintoma, um quadro clínico de quando você deixa a sua mente ficar maior do que a realidade, e isso não tá legal, né? Não é isso, não é para isso que a magia existe. A gente existe para outras coisas. Então, vamos tentar organizar esse papel, organizar o que está acontecendo. Aí algumas ordens começaram a aparecer, a dar cara, né? Eu não sou o primeiro, não sou o único, mas eu sou um dos. E eu, por algum motivo, tenho mais nome, mais inscritos agora também, né? Eu tenho mais voz. Mas a gente vê, por exemplo, pessoas da própria Golden Dawn aparecendo, a gente vê pessoas da CIH, do Círculo Iniciático de Hermes, pessoas da Alstom Argento, pessoas da IoT, de várias siglas que você nunca ouviu falar e que elas realmente existem. E é aqui que eu acho que é a grande pegada. Essas ordens secretas que o pessoal fala, os Illuminatis e ordem mundial, não sei o que lá, elas existem, mas não desse jeito, e nem para isso, né? A ordem mágica, a ordem mística, ela é um colegiado de pessoas, como uma faculdade, onde a gente vai estudar coisas oriundas àquele processo em particular, e é só isso, né? Para tentar tornar todo mundo um ser humano melhor, ajudar a sociedade a se melhorar. E não é se melhorar, eu vou obrigar você a fazer isso ou aquilo, porque a gente também não tem essa resposta, a gente se pergunta desde o começo do tempo, né? O que é o hermetismo, que é a escola que eu sigo? Ela é uma escola de filosofia, uma escola filosófica que se pergunta como chegar a ser um ser humano melhor. E aí a gente tenta ajudar as pessoas com isso. Claro que assim, a gente tem toda aquela parte de estudos metafísicos, né? De demônios, de anjos, se eles existem, se não existem, contatos espirituais. Muita gente me viu lá no podcast fazendo contato com mesa Tabauija, essas coisas todas. E a gente estuda isso mesmo, a gente faz parte do nosso estudo. Só que a gente tem uma pegada muito mais materialista sobre isso do que pode parecer. Então, por exemplo, para mim, se a gente estava falando de desencapetar no começo, desencapetar para mim muitas vezes é um distúrbio psicológico seu, que eu vou talvez trabalhar com ele através do seu paradigma, da sua crença, que é que você está encapetado. Então, muitas vezes usar a ferramenta do desencapetamento é uma forma de usar a sua psique para te dar um gatilho para você melhorar em determinada coisa. Então, isso que eu ia perguntar, os espíritos, demônios, essas coisas são como a gente materializa os nossos problemas psicológicos. É isso? Eu não tenho ferramentas, eu sempre digo isso no meu canal, e dificilmente as pessoas entendem. Eu não tenho ferramentas para dizer que espíritos existem. Eu acredito na existência deles. Mas eu não sei se isso é verdade, porque eu acredito, né? Senão eu saberia e teria como provar. Eu não tenho como provar e não existem provas. E ao contrário do que todo mundo pensa, a ciência não vai provar que espíritos existem, porque não é papel dela fazer isso. A ciência, ela estuda e explica fenômenos materiais, que a gente chama de fenômenos da natureza. Né? Não natureza no sentido de arvorezinhas e bichinhos, mas a natureza no sentido de tudo que é vívido, né? De tudo que a gente toca, material. A magia vai estudar coisas que estão no mundo material e coisas também que não estão. Então, como espíritos seriam coisas imateriais, a ciência não vai chegar até lá. Ela não quer, não faz parte dela. Não é que ela não consegue, é que ela não se importa. Não faz parte do negócio dela, sacou? E aí é estudo da filosofia, da psicologia, da psicanálise, da gente, dos magos. A gente vai tentar estudar isso. Então, assim, eu acredito na existência de espíritos. Trabalho com essa existência, com essa situação.
mas eu não sei se é verdade. Então tem muitas coisas que a gente vê acontecendo que, cara, é certeza que é mal psicológico. Dá pra perceber, sacou? Hoje em dia eu faço pós em neuropsicologia, então, tipo, pra mim, inclusive, é muito mais fácil de ver esses processos e saber que é um fator biológico que tá atuando ali, é um fator comportamental que tá atuando ali, é um fator de natureza que tá atuando ali. Agora, tem coisas que realmente a gente precisa ir para esse lado espiritual e muitas vezes a gente vai por pura questão de crença da pessoa, né? Eu vou contar uma história para você que talvez ilustre isso bastante, e é uma história real que aconteceu na minha vida, eu já contei um monte de vezes no meu canal. Há muitos anos atrás eu namorava com uma moça, era casado com ela na verdade, e a mãe dela teve um derrame. E aí eu passei as primeiras noites com essa senhora no hospital. E ela estava num quarto coletivo e tinha 3 senhoras, era ela e mais 2. Essa senhora era um bandista, tinha uma cristã, católica e uma evangélica. E aí eu comecei a fazer meus paranauê lá de magia para ajudar a minha sogra, né? Então tem a questão de manipulação de energia, que depois a gente pode até entrar nesses negócios. Fiz os negócios lá e ela estava melhorando a olhos vistos. E aí um dia eu fui embora, fui sair para comer e a senhora católica me puxou pelo braço. Ela falou, olha, eu não sei o que você está fazendo ali, mas você pode fazer em mim também? Eu falei, posso, claro. Só que eu sabia que ela não era um bandista. Aí eu falei, qual que é a fé da senhora? Ela, eu sou cristã. Eu falei, então tá bom. Então a senhora vai fechar o olho, a senhora tem algum santo de devoção? Ah, tem um santo tal. Então beleza, a senhora vai fechar o olho. E aí eu comecei a usar a exortação, que a gente chama, do santo dela, para que ela deixasse eu funcionar com ela naquele sentido. Eu estava usando da mente dela para fazer a coisa funcionar. Aí quando eu estava indo embora, a outra senhora me puxou. Ela era evangélica, tinha acabado de acontecer um culto ali no quarto. E ela falou, eu não sei o que você está fazendo com essas duas, mas faz comigo também, eu vou fazer uma operação no coração. Eu falei, a senhora é evangélica? Eu sou evangélica. Então a senhora vai pensar no Espírito Santo. Entendeu? Eu usei um fator psicológico da pessoa para desenvolver uma situação até de esperança nela, para desenvolver aquele efeito placebo, que a medicina vai chamar, para nesse efeito placebo eu conseguir trabalhar. Entendeu? Entendi. Então a magia, ela vai... E é isso que é legal, porque a magia, ela não é... Primeiro, ela não é religião, né? Então, eu, por exemplo, sou ateu, mas eu tenho amigos na minha ordem que são umbandistas, que são espíritas, que são católicos, muçulmanos, que são, sei lá, religiosos. E a gente se conversa muito bem, exatamente porque não é o ideal cristão, religioso. Eu sou ateu e tudo bem se você acredita em Deus, faz parte. Assim como para eles também tudo bem eu ser ateu. Ela não é uma religião e ela prega uma coisa que é muito legal, que é a completa liberdade. O mago é aquele cara que é livre. Se você assistiu O Senhor dos Anéis, né, o Gandalf fala que ele nunca tá adiantado nem atrasado, ele tá na hora que ele precisa chegar. Né? Ele é livre para chegar na hora que ele tem que chegar. E a gente prega isso. Então, a gente vai entender que todo mundo tem que ser livre e a gente vai usar dessa liberdade individual para fazer com que a vida da pessoa se transforme. E o grande mote da magia é a alteração da realidade pelo poder da vontade. E é assim que a gente faz o poder da vontade se manifestar. Olá, Caio, Petri e Ibrahimovic. Ouvi falar que todas as mulheres que o Crowley se relacionava se suicidaram ou foram para o hospício por conta dele. Qual a sua opinião sobre se relacionar com uma pessoa com uma energia negativa acaba afetando também elas e causando mal? Ou o mal que aconteceu com as pessoas ao redor dele foi mera coincidência? Bom, em primeiro lugar, essa informação não procede. Pô, então fechou. Mas, cara, é que existe um conceito, de novo, né? Vamos separar o mundo, o senso comum do mundo mágico, tá? O mundo mágico, a gente não encara energias boas e ruins. Não existe energias boas e ruins. O que a gente chama de positivo e negativo são fases de uma mesma coisa, tá? O que a gente fala, o que é energia negativa e energia positiva? Energia negativa são energias de baixo espectro e energias positivas são energias altas. Para ficar numa explicação talvez um pouco mais fácil, energias negativas são mais ligadas à matéria, ao corpo, ao mundo. Energias menos densas, mais sutis, são ligadas mais ao mental, psicológico. É só isso. Não é bom nem ruim. Eu posso fazer magias para prejudicar alguém com energias positivas. E posso fazer energias para ajudar alguém com energias negativas. Magia de cura, por exemplo, é basicamente energia negativa. Por quê? Eu estou mexendo com o corpo, que é material. Então eu vou trabalhar com essa energia densa, tá? Existem pessoas que são naturalmente mais densas e pessoas que são naturalmente mais sutis. Para magia em particular, quando um mago é iniciado, tem um processo de iniciação, é solidificada, por assim dizer, exponenciada uma das 4 energias. O hermetismo, a gente vai dividir a energia em 4 partes. O hinduísmo divide em 7, que são chakras.
É a mesma barra energética, só que a gente faz 4 divisões em vez de fazer 7. Que é o famoso fogo, terra, água e ar. Né? Eu, em teoria, sou um mago do fogo. Eu fui iniciado na energia do fogo. Ou seja, eu sou um mago de energia densa. Porque na escola que eu fiz, o fogo é o mais denso. Para as outras ordens mais cabalistas, o fogo está lá em cima. Porque são só nomes, tá? O nome não faz a coisa. Então, eu tenho energias basicamente densas. Você sente alguma coisa ruim? Olha lá, minha namorada falou que tá tudo bem. A gente transa melhor. A gente transa melhor. Porque é a energia que controla o sexo. Então, geralmente, magos do fogo, que têm energias densas, têm uma libido muito mais explosiva. Né? Uma libido maior. Em geral, tá, gente? O Crowley, por exemplo, tinha. Então, tipo, ele transava bastante com várias coisas. Várias coisas. Tem um negócio, cara, que o Crowley fazia, chama bolinho de luz. Vocês já ouviram falar? Não. Era um bolinho feito com o esperma dele. Caramba, dá pros outros comer ou ele mesmo comia? Ambas as coisas. Cara...